Glória a Deus, um forte aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Antes de sentar, irmão, bem, vocês já se sentaram? Ok, vocês são rápidos. Era só simplesmente para me acompanharem em oração, para que seja na verdade o Espírito do Senhor a falar às nossas vidas e não seja a criatura que está aqui à vossa frente. Glória a Deus, Senhor Deus, e nas Tuas mãos estão os nossos tempos, nas Tuas mãos estão as nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor, e em Ti confiamos e em Ti sabemos que a nossa vida, Senhor, está plena, está completa. Mas necessitamos, Senhor, que Tu constantemente fales à nossa vida, tragas alimento, Senhor, ao nosso coração, à nossa alma, Senhor. Que a palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, possa transformar o nosso interior, Senhor, o nosso entendimento e aperfeiçoar-nos, Senhor, como Tu, Senhor, pretendes. Ter um povo, Senhor, o mais perto, Senhor, e o mais chegado a Ti possível. Por isso, Senhor, a Tua palavra hoje que encontre a necessidade nas vidas que nos veem, que nos ouvem, que estão aqui presentes, Senhor, e que possa, Senhor, por meio dela, Senhor, realmente fazer o propósito pelo qual, Senhor, Tu a envias. Te pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor, amém. Podem então sentar-vos. Obrigado. Hoje trago-vos uma mensagem que, na verdade, a palavra que eu vou utilizar está muito em voga, que se chama confinamento. Não é? Ouve-se muito falar nestes últimos tempos, nestes últimos 6 meses, esta parte de confinamento. Uma epidemia atingiu este planeta, está espalhado por todos os continentes, por todos os países, não há exceção. E ouve-se falar muito em confinamento. E não sei porquê Deus trazia-me à minha mente isso mesmo. E dizia, não vivas confinado ao teu tempo. E isto, na verdade, é o título que eu arranjei para esta pequena exposição que quero compartilhar com vocês neste final de tarde. Não vivas confinado ao teu tempo. Não viver confinado ao nosso tempo é algo que muitas das vezes não é tão simples e tão fácil como isso. Todos nós, ou grande parte de nós, tem um aparelho, uns no pulso esquerdo, outros no pulso direito, que se chama relógio. Constantemente verificamos as horas. Constantemente estamos a olhar para este aparelho que nos guia, que nos dá uma percepção do tempo que estamos, quando durante o transcurso do dia estamos a trabalhar ou, enfim, a fazer seja o que for. Isto, na verdade, limita-nos um bocado, não é? Porque é frequente querermos saber a quantas andamos. Que horas são? Será que ainda tenho tempo disto? Como é que tenho tempo daquilo? Os irmãos que estão que têm tarefas ou ministérios de liderança, normalmente este é um equipamento que é muito útil. Ou isto ou o telemóvel, que também tem o mostradorzinho que aparece as horas. Porquê? Porque não há tempo a perder e então as pessoas constantemente estão a olhar para o relógio a ver, já tenho tempo de fazer isto, já tenho tempo de fazer aquilo. Ou não tenho tempo de fazer isto, não tenho tempo de fazer aquilo. Já é não sei quantas horas, já não fiz isto, já não fiz aquilo. Enfim. É realmente uma vida um bocado estressante relativamente ao tempo que vivemos. Mas é curioso que isto não é algo que funciona para tudo. Há muitas coisas que realmente nós deveríamos ter tempo e não temos tempo. Porque não nos interessa ter tempo. Então, a questão é essa, não vivas confinado ao teu tempo. Porque muitas das vezes, quando queremos viver realmente sujeitos aos nossos tempos, ao tempo que tu traças, ao tempo que tu entendes, ao tempo que tu tens definido para a tua tarefa diária, absorve o tempo que realmente deverias ter para aquilo que realmente importa. E muitas das vezes descuramos realmente aquilo que realmente importa e aquilo que realmente é útil e aquilo que realmente nos ajuda, aquilo que realmente nos alenta, aquilo que realmente nos nutre, aquilo que realmente nos dá vida. Porquê? Porque é um compromisso. E às vezes
preferimos gastar o tempo noutras coisas. E é curioso que a palavra de Deus fala-nos no livro de Lucas, no capítulo 10, uma passagem extremamente conhecida, a partir do versículo 38 ao 42, fala de Jesus e de duas outras pessoas. E diz assim a palavra de Deus em Lucas 10, 38, se tiveres a palavra de Deus, acompanha-me. E diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus e os seus discípulos chegaram a um sítio onde uma mulher chamada Marta os recebeu em casa. Maria, sua irmã, sentou-se no chão ao pé de Jesus, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, atarefada, com muitos serviços, indo ter com Jesus, observou: Senhor, achas bem que a minha irmã me deixe sozinha a fazer o trabalho todo? Diz-lhe que venha ajudar-me. Marta, Marta, diz o Senhor, como tu te deixas prender por tantas coisas. Há uma só que é necessária. Maria escolheu bem e isso não lhe será tirado. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Isto é um exemplo, utilizando esta parte da Escritura, isto é um bocado de exemplo da tua vida e da minha vida. Estamos muito sempre atarefados com as coisas que realmente, estamos empenhados em fazer. Porque, na verdade, isto só para a gente que ninguém nos ouve nem ninguém nos vê, é que buscar ao Senhor é que Ele de vez em quando diz-me cada coisa, deixa lá estar. Eu quando realmente necessitar, eu vou lá, porque claro, o Senhor diz que a quem ama, corrige e disciplina. Amém? Então, muitas das vezes não nos interessa muito realmente passar tempo com o Senhor. Porquê? Porque o Senhor começa a baixar-nos os livros, começa a dizer-nos aquilo que realmente há no nosso coração, que nós pensamos que ninguém vê. Claro, o homem não vê, os amigos não veem, a família não vê, ninguém vê. Só tu e tu é que sabes. Mas o Senhor começa a baixar os livros e começa-te a confrontar com as coisas. E então aí não estamos muito interessados em perder tempo. Não é? Realmente, Jesus apareceu naquela casa onde havia duas senhoras, duas irmãs, Marta e Maria. As duas poderiam ter feito exatamente o mesmo procedimento. O Senhor não se iria importar com o que fazer, o que elas estavam a fazer. Mas uma para mostrar serviço, porque estava muito ocupada e muito atarefada. Faz lembrar muitas pessoas do nosso meio, e se calhar tu mesmo, para quem agora estás a ouvir. Claro, era mais importante realmente estar atarefado com algo que desse visibilidade. Mas Maria diz que se sentou aos pés do Senhor a ouvir aquilo que Ele falava. A aproveitar o tempo que realmente tinha, porque Jesus estava de passagem. A casa poderia ser arrumada, varrida, limpa, noutra ocasião. Havia todo o tempo do mundo para limpar a casa. Mas só havia aquele bocado de tempo quando Jesus estava de passagem. Então esse tempo, Maria entendeu que era o importante aproveitar o tempo. Não estar confinado ao seu tempo de ter que fazer a casa juntamente com a sua irmã, limpar ou comer, enfim, as tarefas de uma casa. Senão que realmente entendeu que era o tempo de aproveitar porque estava o Senhor ao pé dela. Amém? E muitas das vezes, irmãos, aquilo que acontece connosco é exatamente o que acontece com Marta. Gastamos o nosso tempo nas coisas, não digo inúteis, porque não são inúteis, porque tudo aquilo que nós fazemos no Senhor e na casa do Senhor é bom. Mas às vezes seria melhor não estarmos tão atarefados, tão empenhados em realmente estar debaixo do nosso cronos e realmente esperar e aproveitar a oportunidade que Jesus te brinda quando está ao teu lado. Ainda que Ele esteja constantemente ao teu lado. Mas, claro, nós como estamos tão atarefados, nunca temos tempo suficiente para nada. A nossa vida é governada por uma programação. Parece que somos programados
eu, quando me deito, meto o telemóvel para uma certa hora para me levantar. Curiosamente, acordo sempre antes com o telemóvel. Acordo sempre antes com o telemóvel. Ainda que poderia desligar o telemóvel, mas não desligo. Porque fico naquela sonolência do abro o olho, fecho o olho, abro o olho, fecho o olho. Mas é curioso que antes que o telemóvel toque, eu desperto. E depois de me levantar, rotinas. E faço isto, e faço aquilo, e faço outro, e faço outro, e faço outro. E parece que é tudo uma programação. Parece que está tudo programado. Está tudo mecanizado. Mas sabes uma coisa? Deus não está, nem jamais vai estar limitado pelos nossos horários, pelos horários que nós vivemos. Isso porque Deus vive num reino eterno, enquanto nós vivemos num reino físico e temporal. Vivemos numa programação humana. Tu e eu fazemos programas diários daquilo que temos que fazer. E olhamos constantemente para este aparelho a ver a quantas andamos. Epá, já é esta hora. Epá, poxa, já chegou esta hora e afinal isto andou tão depressa. Ainda agora vinha no carro e a minha esposa dizia, epá, hoje é quinta-feira. Ou quarta-feira. Amanhã já é quinta-feira. Foi assim que me disse. Disse, pois. O dia tem 24 horas e parece que passa a correr, não é? Parece que os dias já estão mais pequenos, não é? Inclusive há uma teoria qualquer que dizem que a volta diária do mundo diária já tem menos não sei quantos minutos. Não sei se isso é verdade, se é mentira, não faço a mínima ideia, não me preocupa. Portanto, é difícil entendermos como Deus pode trabalhar fora do nosso período de tempo. Talvez, em alguma ocasião, alguns de nós tenhamos sentido frustrados, ou talvez até um pouco chateados, entre aspas, com Deus, porque algo que nós estávamos à espera não aconteceu. O nosso tempo estava marcado e naquele dia, naquela data, naquela hora, o Senhor tinha-me ter respondido e não me respondeu. Epá, de certeza que Ele esqueceu de mim. Epá, Ele se calhar não está nem para aí virado. Sinceramente, o Senhor, pá. E em algum momento até pensamos que Deus nos decepcionou. Deus está por cima do nosso tempo. Não podemos jamais enquadrar o tempo de Deus ao nosso cronos. Àquilo que realmente nós estamos dispostos e queremos viver. E quando parece que o Senhor está atrasado, era bom que nós pudéssemos recordar que Deus nunca está atrasado. Ele está sempre na hora certa, no momento certo e na altura apropriada. Só Ele mantém uma programação diferente da nossa. Em Isaías 55, do versos 8 e 9, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isto é sebejamente conhecido. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Salomão, homem sábio, extremamente sábio, no livro de Eclesiastes diz o seguinte, Eclesiastes 3, versículo 11, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Aqui está o bucilos da situação. Deus fez tudo perfeito a seu tempo. Se tu recorres à Bíblia e nas primeiras páginas desse livro tão precioso e tão útil para a nossa vida, que se chama a Bíblia, e começas a ler no livro de Gênesis, e vês a programação de Deus, vês algo impressionante. Porque tudo fez a seu tempo, perfeito, e o concluiu. E não deixou para trás nenhum detalhe.
Eclesiastes diz o seguinte: ele fez tudo apropriado a seu tempo. Mas o homem não entendeu. E é por aqui que as coisas vão. É que nós realmente não entendemos que os tempos de Deus não estão confinados aos nossos tempos. Nem jamais vão poder estar. Jamais Deus vai funcionar segundo o teu tempo. Jamais Deus vai estar limitado ao teu cronos, à tua programação. Ele não é programado pelas mãos de nenhum homem. Todo pelo contrário. A quem deixa, Deus sim programa ao homem. E é uma bênção ser programado por Deus. É uma bênção realmente viver o tempo de Deus. Porque diz aqui a palavra do Senhor, e eu volto a repetir, eu não quero ser muito repetitivo, mas isto é importante, diz que tudo fez apropriado a seu tempo. Ou seja, há um tempo determinado para tudo. Isto também vem na palavra do Senhor. Amém? Todos nós conhecemos estas palavras. Não é nada novo. Mas o que é novo é que nós, conhecendo esta palavra de Deus, estas pequenas passagens da palavra de Deus, não entendemos que não podemos realmente viver confinados ao nosso tempo, limitados por aquilo que nós traçamos diariamente. Parece que agarramos numa sebenta e fazemos o menu de todas as passagens que nós temos que fazer durante o dia. E, na verdade, aquilo que realmente era importante, a primeira coisa a fazer do dia era buscar a presença do Senhor. Ainda há pouco tempo o irmão Renato aqui o disse. Que aquilo que realmente cada um tem que fazer, a primeira coisa, mal abre os olhos, é dizer: Senhor, obrigado. Mais um dia, aqui estou. Isto é incrível. E a partir daí, então, venha o tempo que vier. Mas não, irmãos. O problema grande da sociedade é que vive debaixo de uma programação. Uma programação que é temporária, que é residual, que na verdade não tem solidez alguma. Mas é importante sim viver o nosso tempo. É que não tem tempo a perder. Muitas pessoas no ministério onde estamos parece que lutam contra o tempo. E muitas das vezes são capazes, inclusive, de questionar ao Senhor: Senhor, então, já está na hora. Então aquilo que nós falámos, aquilo que eu te pedi, aquilo que não sei o quê, então. E parece que exigimos a Deus que realmente Deus esteja adaptado ao nosso tempo. Porque nós não temos tempo a perder. Somos pessoas extremamente ativas, proativas e dinâmicas, então o nosso tempo é extremamente curto. E agora tenho que sair aqui, depois vou jantar e tal, e depois tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Estamos sempre muito ocupados. Então onde é que o Senhor fica no meio disto tudo? Somos um bocado como Marta, não é? Mas o Senhor está ali. O Senhor estava ali e estava de passagem. Aproveita as oportunidades, irmão, porque diz que o tempo é curto. A palavra de Deus relata várias passagens onde Deus parece ter esquecido dos seus próprios filhos ao enfrentar grandes desafios e dificuldades. Mas no final vemos que Deus sabia exatamente o que estava a fazer desde o início. Eu gostaria de levar-te a uma passagem também extremamente conhecida, que está em João 6, a partir do versículo 5 até o versículo 11, que fala que Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: esta história é incrível, é impressionante. Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, diz a palavra do Senhor. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhes Filipe: não nos bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus e disse-lhe: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número quase de 5.000. Falem homens.
Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Esta palavra, esta passagem, relata que Jesus estava a realizar um dos milagres mais populares até o momento. Alimentou 5.000 homens, sem contar com as crianças e com as senhoras. E com os recém-nascidos, todas essas coisas. Realmente, naquela altura, este foi talvez os milagres mais populares que Jesus fez. Porquê? Porque naquela altura não havia abundância de pão. Havia muita fome. Curiosamente, esta história, quando se a leres e te des ao trabalho de leres, mais para a frente, diz que vocês seguem-me não pelos milagres que me viram, vocês seguem porque comeram a boela bucha. E ter um jantarzinho de borla, qualquer um quer. É? Porque, na verdade, não seguiu Jesus. Sim, eles estavam impressionados, eles já estavam fartos de ver o Senhor a sanar cegos, a curar leprosos, a estar com prostitutas, enfim, havia já uma panóplia de milagres que tinha feito e tudo isso, mas este milagre foi brutal. É que, repara, diz a história, que depois de ser repartido pão por toda a gente, peixe por toda a gente, terem comido que se fartaram, terem ficado como se diz na boa expressão portuguesa, como lordes, diz que no final, aquilo que sobrou ainda recolheram 12 cestas de cada produto. Impressionante. Ou seja, que aquilo houve para ali comida para comer e para vender. Mas curiosamente, esta passagem, a multidão reuniu-se para ouvi-lo ensinar. E a hora de comer parece que chegou entretanto. As pessoas estavam com fome. Diz a palavra de Deus que havia um garoto no meio daquela gente toda que tinha alguns pães e alguns peixes e Jesus multiplicou aquilo de uma forma milagrosa para dar de comer a toda aquela gente. Mas é curioso que antes de Jesus ter feito o milagre da multiplicação do pão e dos peixes, o próprio Jesus pergunta a Filipe. Isto é muito curioso. Onde compraremos pão para estes comerem? Como se Jesus não soubesse o que é que ia fazer, diz a palavra de Deus. Os discípulos, ao igual de qualquer humano, viviam confinados ao seu tempo. Era tarde. Supostamente as lojas já estariam fechadas. Em cima não havia nem sequer dracmas no bolso, porque eles estavam com nada. Então, como é que eles iriam arranjar dinheiro para toda aquela gente? E aí aparece o cronos humano, a limitação do tempo. Filipe não se enxergou, Filipe não percebeu. Porque, na verdade, Jesus estava a perguntar-lhe, bom, e agora o que é que fazes? No teu tempo normal, nesse tempo de que andas comigo, o que é que agora é para fazer? E claro, a limitação da sua mente foi que, isto já é tarde, patrão, isto é tarde, isto já não, está tudo fechado. E mais, não temos nem dinheiro para ir comprar. E é um bocado isto que passa com as nossas vidas. Diz a palavra que se levantou uma grande tempestade, entretanto, depois desta situação, diz que Jesus se retirou e foi orar. E os discípulos desceram, meteram-se num barco e atravessaram o mar para o outro lado, para Cafarnaum. E diz a palavra de Deus que se levantou uma grande tempestade e que depois de remarem perto de 30 estádios, que é sensivelmente como 6 quilómetros, debaixo de uma tempestade enorme, porque cada vez que eles iam mar adentro, a tempestade ia cada vez mais a acentuar-se. Agora imagina o que é. Eu não sou pescador, nem nunca andei muito de barco, nem nunca remei nenhum barco. Mas remar um barco 6 quilómetros já não é tarefa fácil. E depois eles eram 12. E aquilo não quero ver que houvesse os 12 a remar. Não acredito. Remariam 1 ou 2, não é?
Portanto, o barco era pesado, com 12 elementos lá dentro, já custa. Debaixo de uma tempestade tocada a vento, e ainda por cima com um mar bastante oscilante, como é o mar de uma tempestade, 6 quilómetros, aquilo já deveriam de estar mortos. E a Bíblia diz que à quarta vigília da noite, que era perto das 3 da manhã, segundo estudos, isto significa que os discípulos estariam no mar já há cerca de 9 horas. Mais coisa, menos coisa. 9 horas a remar contra a maré, debaixo de uma tempestade. E olhavam e Jesus não estava com eles. E aí veio a murmuração e veio a crítica e veio tudo e mais alguma coisa. Raios e troviscos saíam daquela boca, daquelas mentes. Aonde está o Senhor? Nós aqui a perecer, nós aqui a passar mal, e aonde está o Senhor? As horas iam passando e o Senhor não aparecia. E eles viam que cada vez mais se aumentava o teor da tempestade. Eles cada vez mais estavam aflitos, afligidos, e o Senhor não aparecia. Era tempo do Senhor aparecer, mas o tempo do Senhor não aparecia. Os discípulos estavam numa situação muito complicada. E diz que Jesus veio a eles quando parecia que não viria. E agora faz esta pergunta: Jesus atrasou-se? Se Jesus realmente os amava, porque é que ele esperou tanto tempo para ir ao encontro deles? Porque diz que quando chegou ao pé deles, houve bonança. Não foi? Quando chegou ao pé deles, houve bonança. Inclusive, houve alguém que disse: Senhor, és tu? Deixa-me que vá. Anda. Diz que o mar acalmou. Mas se Jesus os amava, eram os seus discípulos, eram os seus escolhidos, foi aquele com quem ele foi um por um, para que realmente fossem os seus seguidores. Então, mas porquê que estava atrasado? O relógio do Senhor parou. Epá, se calhar naquela altura aquilo não tinha dado pilha, ou se calhar, pois, não sei, ou não tinha dado corda, não sei. Se calhar o relógio parou e o Senhor adormeceu. Em vez de ir adorar, se calhar o Senhor adormeceu. Mas é curioso que a palavra de Deus diz em Provérbios 15, no versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar. O Senhor não se atrasou. Era necessário que realmente os discípulos aprendessem a confiar e a viver o tempo de Jesus. No meio das nossas tragédias, no meio das nossas dificuldades, ou até mesmo quando chega a nossa hora de partirmos para outro lado, deixarmos o nosso envase carnal e a nossa alma ir ao encontro do Pai. É o meu desejo para todos vocês e para mim também. Podemos perguntar o mesmo. Jesus realmente me ama? Porquê é que me deixa? Porquê é que deixa que estas coisas me aconteçam? Embora não possamos ver como uma situação termina, ou como é que ela veio até nós, podemos saber que ela é controlada pelo Senhor. Deus sabe o que faz. Ao enfrentar os nossos problemas, hoje nós sentiríamos confortáveis em saber que Jesus está intercedendo por cada um de nós neste exato momento? Te sentirias confortável se soubesses ou se tivesses a certeza, a convicção, por outras palavras, a fé, de que o Senhor está a interceder por ti a cada momento, que o tempo do Senhor não se esgota para ti? Por outro lado, o tempo que tu tens para o Senhor está sempre no limite, está sempre no red line, está sempre no vermelho, porque nunca temos tempo. O Senhor não é uma prioridade das nossas vidas. E quando assim é, irmão, a vida não nos vai bem. Quando a prioridade do nosso tempo não é Jesus, a vida não nos corre de feição. Constantemente temos obstáculos, dificuldades,
situações, às vezes até extremamente estranhas, porque na verdade não damos a prioridade de tempo a quem temos que dar. A palavra de Deus ensina-nos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto será acrescentado. O primeiro de tudo no nosso tempo é buscar a Deus. Aquilo que tu e eu deveríamos de fazer, não mais que abrir a pestana, era buscar ao Senhor. Era pôr-se a contas com Deus. E, Senhor, o que é que tu tens para mim hoje? Qual é que é o teu tempo para o meu tempo? Encoraja-te isso? Te dá esperança e força? A palavra de Deus ensina-nos em Romanos 8,34 que diz: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O tempo de Deus é um tempo inteiro de intercessão pelos seus escolhidos. Em Hebreus 7, do 23 ao 25, diz o seguinte: ora, aqueles que são feitos sacerdotes a maior número porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Isto é o tempo de Jesus para conosco, constantemente a interceder por nós diante do Pai, porque ele diz que ele está à direita do Pai a interceder por nós. O tempo de Deus é viver a interceder por ti e por mim. Ele não olhou ao tempo quando foi à cruz. Ele não olhou ao tempo quando realmente sabia que o seu ministério iria cessar. Não. Ele sabia que tinha que se cumprir. Era o tempo de Jesus. Era o tempo de derramar o seu sangue em resgate da tua e da minha vida, irmão. Era o tempo de morrer na cruz para que todos pudéssemos ter redenção dos nossos pecados por meio do sangue derramado naquela cruz. E isso era o tempo de Deus. O mesmo versículos que lemos, eu gostaria de ler-te numa versão da Bíblia a Mensagem que clarifica um bocadinho melhor aquilo que eu te quero dizer. Diz que antigamente havia uma multidão de sacerdotes. Mateus 7, 23 a 25. Antigamente havia uma multidão de sacerdotes, pois eles morriam e tinham de ser substituídos. Mas o sacerdócio de Jesus é permanente. Ele está em seu posto agora e estará até a eternidade para salvar todos os que se dirigem a Deus por meio dele. E o tempo todo trabalha para defendê-los. Isto é o tempo de Deus para contigo e para comigo. Amém? Deus está constantemente a trabalhar para te defender e para me defender. E nós, em contrapartida, gastamos o nosso tempo em coisas fúteis, em coisas corrosíveis, em coisas perecíveis. Quando estamos a passar por estas tempestades da vida, podemos não sentir a presença do Senhor em algum determinado momento. Mas, de facto, podemos sentir que Ele nos abandonou. Mas Ele está sempre vigiando-nos. Podemos perder de vista a Deus, mas Ele nunca perde a ti e a mim de vista. Amém? E isto era o que eu tinha para te compartilhar. Não vivas confinado ao teu tempo. Permite-te viver o tempo de Deus. O tempo que Cristo te está a conceder. Aproveitando ao máximo a comunhão com Ele. Tira um tempo para Jesus. Não te deixes levar, arrastar pelo teu tempo, pelas tuas coisas. Não sejas como Marta, senão que aproveita o teu tempo
e desfruta da presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.